que haja entendimento, para que haja comunicação, para que haja entendimento, é preciso que o falante conte com a capacidade de interpretação de seu interlocutor. E cada um faz isso conforme o contexto em que esteja inserido. Tem que participar da mesma comunidade de linguagens, falar a mesma língua, tem que ter uma vivência de aprendizado pessoal mínima ao longo da vida, para conseguir interpretar as palavras e conceitos, e assim por diante. Assim como escrever ou ensinar é produzir significações, é inserir-se em processo de significação e de produção do sentido. Ler, ouvir ou aprender também é. Não é receber as significações emitidas. Por isso, o modelo emissor-receptor, essa ideia de que comunicação é a transmissão de uma mensagem de um emissor para um receptor através de um meio, só é verdadeiro para máquinas, mas não para seres humanos. Os seres humanos, quando conversam, não copiam arquivos entre si. No momento em que você lê este texto, não há um significado que saia do livro e penetre em sua cabeça. É você quem atribui significação ao que está lendo, e você faz isso a partir do aprendizado que teve ao longo da vida e dos elementos simbólicos construídos a partir da cultura na qual está inserido. Olha, Essa é a e grande tanto que é tragédia. sério. Ao tanto que é Essa... sério isso aqui, né, Lúcia? Isso que ele fala. Oi? Quanto é sério isso que ele fala aqui nesse finalzinho. É a Então, gente que atribui esse significado que está lendo. Interessante. exatamente. Então, que eu achei que ele, ele explicou muito bem como que o médium interfere nas respostas. E aí a preocupação dele, desse controle universal, né, do ensino dos espíritos, o controle é nesse sentido, de que realmente o que está sendo dito seja o que o espírito falou e não o que o médium interpretou. Como que ele poderia? Então ele vai esse capítulo, né, do livro dos Signados é nesse sentido de ele poder como que ele vai fazer esse controle, por que que é necessário, né? Por que que é necessário? Aí ele conclui que esta é a grande tragédia das religiões e doutrinas dogmáticas e tradicionais. O sagrado é uma produção de sentido feita a partir do profano. A própria separação entre sagrado e profano é uma obra profana. Deus não está nos textos sagrados. Deus está em quem os escreve, em cada momento em quem o lê. Né? Então, assim, é importante a gente ter essa dimensão, né? De Deus, né? Não no sentido de ele é uma interpretação, né, nossa, né? Bom, aí eu encerrei o capítulo 2.3. Alguém tem alguma questão? Essa questão do Wellington tem que ser alguém que tenha conhecimento do espiritismo. Eu não tenho, tá, gente? Eu sou uma, eu sou uma curiosa do espiritismo, né? A Então eu Lavínia tô. vai dar a luz. Por favor, Lavínia. Não é, não, assim, essa parte do livro, eu acho que é o Signatis mestre em PhD em comunicação, né? Assim, bem dessa área né, da linha do estudo dele, nessa coisa dos signos e da comunicação. Eu, quando leio isso, apesar de eu entender, de eu concordar com essas coisas todas, eu acho que isso também tem um. Isso fica. Isso também tem limites, sabe? Eu acho que tem certas comunicações, certas coisas que você é o que você fala mesmo, sabe? Assim, essa coisa do qual é o limite do que eu pego de uma fala de uma outra pessoa e me aproprio dela para dar um significado diferente. Isso é óbvio que isso é possível, porque a gente vê tantas pessoas pegando textos religiosos e dando conotações absolutamente distintas, né, que a gente tem mais visto aí nos últimos tempos. Mas essa coisa aqui lá do começo, né? Quando ele explica, né, que da natureza do espiritismo, de sendo uma revelação espírita de duplo caráter, eu vejo aí uma tremenda influência dessa coisa de que bíblica, sabe, assim, que a Bíblia são os livros que foram inspirados
porque a Bíblia também tem isso, né? Ela também foi um conjunto de livros pensados, né, pela Igreja Católica, quais seriam os considerados inspirados, né, por Deus para compor aquele livro sagrado. Se a gente for pensar, também tem um certo paralelo, né? Kardec também pegou as comunicações que eram imensas, porque a gente só tem conhecimento das comunicações que foram escolhidas por Kardec. A gente não tem conhecimento das comunicações que foram descartadas por Kardec, por exemplo. Né? A gente sabe que o Evangelho de São Tomé, que dizem, né, falava muito de Maria Madalena, questionava a questão de que, né, se Maria Madalena era esposa de Jesus ou não, esse foi descartado pela Igreja Católica para compor a Bíblia, no sentido de que esse não foi inspirado por Deus. Então, eu vejo um certo paralelo, sabe, nessa coisa do que é inspirado, do que é divino. Igual quando eu falo assim, os espíritos que foram escolhidos por Deus para trazer essa mensagem. Quem disse que esses espíritos foram escolhidos por Deus? Foram os espíritos que estavam disponíveis ali, que estavam a fim do trabalho, que resolveram que estava na hora de falar aquilo ali, que foram evocados. Na época de Kardec tinha muita questão de evocação. Assim, eu vejo uma tremenda lógica bíblica e católica nessa estruturação inicial aí do espiritismo. E eu vejo muita contradição, uma contradição interna mesmo nessa coisa, porque se são espíritos escolhidos por Deus para trazer essa mensagem, quem é Kardec? Quem é um ser encarnado para submetê-los ao crivo da razão e escolher qual que é válido, qual que não é válido? Né? Mas, Então, assim, mas, parte de um pressuposto que não leva à conclusão que, se são espíritos escolhidos por Deus, nenhum de nós teria capacidade ou a autorização para escolher, para descartar ou para incluir, sabe? Então, assim, eu vejo contradições intrínsecas no discurso, sabe? Assim, né? Nesse mas negócio. Lavínia, aqui, mas na realidade é o seguinte, tem uma diferença brutal entre a primeira edição do Livro dos Espíritos e a segunda, né? Porque Sim, quando ele fez a primeira edição, ele foi assim uma inovação e atraiu muita gente. Todo mundo quis ler e tal. E aí começou a aparecer uma porção de centros, né, espíritas e tal, né? E muitos médiuns apareceram. E aí ele começou a perceber, eu acho que é aí que ele faz essa revisão, já é a primeira revisão, que ele vê que os espíritos realmente estavam instruídos por uma força, né, para passar esse conhecimento. Ponto. Isso aí ele percebe também que havia uma distinção entre dependendo do médium, né? Por isso que ele sim. começou, ele descartou coisas que ele achou que eram meio muito incoerentes, né? Vamos dizer, ele fazia a mesma pergunta para vários, né? Chegou até a fazer para 1.100, 1.000 médios, sei lá. Ele fazia a mesma pergunta. Aí ele olhou, tinham respostas que eram tão diferentes da maioria que ele descartou. Ele não fez um descarte assim, à la vontade, eu não gostei e tal. Não, eu acho que ele era muito correto, assim, pelo menos a gente percebe isso, né? Que na maneira Não, dele. mas o meu questionamento, Ele Lúcia, faz, não ele é, faz não é até, ele faz até uma autocrítica, assim, Não, você mas o vê meu questionamento não é em relação à conduta de Kardec, não. Eu acho que ele está certíssimo em fazer isso. Eu só acho que não combina a gente dizer que são espíritos escolhidos por Deus e atribuir a um homem a incumbência de selecionar uma coisa ou outra. Eu acho que Kardec está certíssimo, porque, na minha opinião, não são espíritos escolhidos por Deus. São espíritos que naquele momento estavam disponíveis para fazer aquilo. Essa sacralidade que a gente dá é isso que traz o dogma, é, isso traz sacralidade à obra kardeciana. Eu não então, acho que Kardec errou, não. Eu acho que ele fez certíssimo. Eu só acho que o método de Kardec é incompatível com a gente achar que são espíritos superiores escolhidos por Deus. Porque mas então, ele é, senão não precisaria de crivo da razão.
Ele entendeu? acha, ele, mas então, ele não pensa assim, quem fez, quem criou essa questão da pureza doutrinária é o espiritismo brasileiro, é isso que Não, está escrito aqui no texto. Não, aqui, ó, no texto que você leu está aqui, não, ó. então, aí isso foi na Gênese. Então, ele fala, naquela ocasião, dentro do conhecimento que ele tinha científico, né, que ele não tinha, porque essa questão do Wittgenstein foi em 99, né, que ele faz essa colocação. Então, assim, ele não poderia inferir que havia, ele podia até ter começar a achar que os médiums eles interferiam nas respostas, né? Ou voluntariamente ou involuntária, mas interferiam. Mas ele não tinha certeza disso. Hoje já se tem certeza disso. Mas, na ocasião, a única coisa que ele colocou, bem colocado, que é a questão que o conhecimento transmitido pelos espíritos, né, que ele distinguia, aos homens, e os homens tinham obrigação de elaborar aquele conhecimento, né? Sempre raciocinando em cima do que estava, e não receber aquilo como se fosse um dogma, uma fé cega. Então, ele já faz essa crítica, e mesmo assim as pessoas, aqui o Espiritismo brasileiro já interpretou que não, o que era divino, maravilhoso, não podia ser contestado. Já o Kardec já coloca que precisava ser contestado, tanto que ele fez isso, né? Na hora que ele escreveu, né, ele fazia esse filtro, né? E não, o filtro é o quê? Nada mais é do que, não, isso aqui não tem, não é porque veio de Deus, tudo está certo, né? Ele não fez, ele já fez outra raciocínio, né? Não, mas, É, Lúcia, deixa eu falar só um pouquinho que é a questão que a Lavínia levantou. Eu acho interessante, porque realmente essa é a nossa incoerência, né? Porque eu acho que nós entendemos muito pouco Kardec. Nós entendemos muito pouco o que que significou esse trabalho dele. Atribuímos e, às vezes, até excluímos informações desse trabalho árduo desse homem racional, desse homem estudioso, desse professor criterioso, né, que ele fez. Então, a gente, ou talvez, eu acho que volta lá atrás, naquele texto que a gente viu nesses dias para trás, que a gente tem essa necessidade da revelação, de ser algo que Deus que elaborou, que mandou, que fez, né? E que nós, espíritas, também temos uma revelação. Não é só os católicos e os evangélicos que seguem uma Bíblia, né? Entre aspas. Então, assim, eu acho que esse é o olhar, que é o que você fala, que nós aqui no Brasil temos, né? Para essa estruturação, talvez por não entender realmente o que foi esse trabalho de Kardec. O Hélio levantou a mão, já. Seu som está fechado. Desculpa, eu estava raciocinando mais ou menos na mesma linha que você. Como o Kardec foi católico, e ainda isso era muito influenciado nele, e a questão de que Moisés recebeu de Deus, né, os mandamentos, então acho que essa interpretação, e o que vem de Deus não é contestado, né? Então acho que essa questão de trazer para o Espiritismo uma revelação divina traz essa questão também de não se questionar muito, entende? Eu acho que o que ele questionava não era os espíritos em si, mas sim os médiuns. Acho que era o que ele questionava eram os médiuns e não os espíritos, nessa questão de ser por uma revelação divina, né? E aí ele selecionava o que ele achava ser mais prudente, porque seria da revelação divina. E as coisas que os médiuns falavam que não fazia muito sentido, era mais do médium do que da revelação divina, né? Penso eu que é, era mais ou menos por aí. eu entendi que ele percebeu que nem toda comunicação ela era tão pura como ele no início ele achava que de fato o espírito falava e o médium reproduzia exatamente. Depois ele começa a perceber que não, que existia uma diferença, né? E que parecia que
E aí essa diferença, ele não atribuiu ao espírito, e sim ao médium, né? Mas pode ser que aí depois eu acho que ele faz essa crítica, até os que tem espírito também que não era muito flor que se cheire, não era muito católico, como a gente, que também, né, já fazia umas revelações meio fajutas. Bom, então vamos começar aqui nessa a ruptura com a A separação Lavínia entre levantou a mão Não, novamente. Ah, tá. deixa eu só tentar jogar uma luz aí na pergunta do Wellington lá, daquela questão do. Não é nem do sonambulismo específico, porque especificamente disso eu não vou saber dizer, não, porque tem a diferença de sonambulismo para. Outro se fala sonambúlico, são coisas diferentes que eu não vou saber te explicar, não. Só que essas coisas, assim, Kardec começou a estudar os fenômenos mediúnicos das mesas girantes, daquelas, né, dos barulhos e tal. Na sua maioria eram fenômenos de efeitos físicos, né? Então se entendia que eles eram meramente materiais, aquela coisa, né, achava-se que o espírito pegava na mão do médium e escrevia, né? Então, que aquilo ali era uma mera questão material, era como se o médium fosse uma caneta, né, na mão do espírito. E depois, quando você vai estudar a mediunidade, né, os episódios de efeitos intelectuais, que você já tem a psicofonia, até a própria psicografia, aí você já começa a ver que tem algum tipo de interferência do médium nisso. É, aí a gente às vezes, mas é aquela época que o pessoal psicografava em outra língua, né? Uma língua que não era a língua nativa do médium. Isso, sinceramente, eu não saberia te explicar. Agora, até o estudo do Elias, né, do livro lá do mediunidade, né, os limites da mediunidade, que define que está tudo no campo mental, você depende até do vocabulário do próprio médium, né? Ele não vai poder falar algo que não está no vocabulário dele, que não está na ideia dele, até do que ele entende mesmo. Até muitas pessoas comentam que aquele jeito de falar das cartas psicografadas por Chico tem muito daquela doçura do Chico, não é propriamente do médium, né? Então tem uma interferência, não é simplesmente mecânico, né? Hoje em dia você não tem muito mais médios inconscientes, né? A maioria lembra de alguma coisa, né? Por exemplo, lembro de tudo, não apago nunca. Meu marido já tem apaga e acorda, não fica apagado o tempo todo. E assim, esse é o grande medo da gente, né? Assim, pô, sou eu ou a entidade? Até porque, como eu sou um bandista, né? É outro tipo de mediunidade, uma mediunidade de incorporação, né? De movimento corporal. Aí você fica muito naquela, sou eu ou a entidade, né? Tô de marmotagem aqui ou é realmente a entidade que está fazendo isso? Isso é um fantasma na cabeça da gente o tempo todo, tá? De você fazer essa separação. E são pouquinhos. A minha mãe de santo, por exemplo, ela tem entidade que apaga ela e tem entidade que não apaga. Ela mesmo fala, a pombagira dela ela não lembra nada. Já a preta velha, ela lembra tudo. Então, e aí você tem que ficar nesse exercício ético, né? Eu acho, eu imagino assim, de você interferir o mínimo possível. Mas não tem como eu falar uma palavra que eu não conheço, entendeu? Então, acho que é nesse sentido assim que a gente acaba interferindo de alguma forma. Espero ter ajudado. Bom, então eu vou continuar, né, gente? Bom, posso continuar? Então, bom, ruptura com a separação entre a doutrina e o movimento. O espiritismo é e só pode ser aquilo que nós, encarnados e desencarnados, pensamos que seja. É preocupação compartilhada, feita a partir das nossas realidades e inquietações, que confere sentido ao espiritismo. Não existe, portanto, um espiritismo sem os espíritas.
Ou, para ser mais específico, não há espiritismo sem os espíritos espíritas. O espiritismo será aquilo que os homens fizerem dele. Leon Denis, né? O espírita tem o espiritismo que é capaz de pensar. Ao ser pensado, o espiritismo é produzido. Se evoluirmos, se modificarmos aquilo que somos e aquilo que pensamos, o espiritismo evolui conosco através do aprimoramento do nosso pensamento. Se há uma vontade divina fora das nossas possibilidades de saber, jamais teremos acesso a ela, exceto pelo prisma dessas nossas possibilidades. Essa frase é bem complexa, né? Que eu entendi é que se a gente não dogmatiza, né? Se existe uma vontade divina, então só se Deus permitir. Mas se a gente não entender assim, se a gente entender que todo conhecimento, né, é importante, né? E não é uma revelação divina, mas é uma revelação para a gente poder progredir, né? Todo conhecimento é para ajudar a gente no nosso progresso, né? Então, a gente vai conseguir sempre chegar numa revelação divina, porque a gente vai melhorar como sociedade, né? Porque se a gente melhora individualmente, também a gente melhora como sociedade, né? Porque não Bem, existem pessoas. Lúcia, só uma colocação que eu acho interessante, o Luiz fala muito isso, né? O plano espiritual, né? O mundo espiritual, também é um reflexo do nosso processo de evolução aqui, né? Então, não é uma coisa que está evoluindo sem essa interferência. Então, nós, aquilo que você falou lá no início, somos espíritos, né? Ou do É, lado de lá ou do lado de cá. É essa constante relação é que faz esse processo de desenvolvimento. Porque a partir do momento que a gente abre a nossa Ô, cabeça, Iracilda, eu vou precisar sair, tá bom? tá bom, meu bem, tá bom. Até mais. Então, a partir do momento que a gente vai abrindo a nossa cabeça e vai discutindo, e vai ampliando os nossos conhecimentos, a nossa abertura mental, ela possibilita um intercâmbio diferente, uma busca diferente de lá para cá também, né? Então, assim, eu acho interessante ele colocar isso, né? Que tudo vai evoluindo também de acordo com o é, nosso aprimoramento, né? então, porque não que a gente receber esse conhecimento, né, que dos espíritos não quer dizer que a gente vai, aquilo ali é uma verdade única, não a gente tem que receber esse conhecimento e elaborar, né, e aplicar, né, aqui nesse planeta. Então, né, a partir do momento que a gente utiliza dessa propriedade, né, que a gente tem, que a gente conseguiu, que o Kardec trouxe, né, desse conhecimento, e elabora esse conhecimento, né, a gente vai melhorando como sociedade, né, progredindo, porque eu penso assim, né, e ele coloca isso claramente, né, que até então havia uma coisa como aquele conhecimento seja, mesmo se for incoerente, a gente tem que aceitar porque é divino. E hoje a gente tem essa crítica, né, que não é bem assim, né, que nós temos a própria ideia, né, do espiritismo é uma ideia dinâmica, que você tem que estar o tempo todo, né, elaborando esse conhecimento e não deixando ele lá estagnado, né? Bom, aí ele faz a crítica aqui, né, que é por isso que a ideia de pureza doutrinária constitui uma ideologia, porque parte de uma falsa concepção da realidade espírita. O interesse de preservar a pureza da doutrina espírita não é outra coisa senão a tentativa de garantir que prevaleça uma certa interpretação do espiritismo. Trata-se de uma questão política e não epistêmica. É uma luta por hegemonia, é de poder simbólico que se fala, e não de conhecimento. Não é, portanto, por acesso que o livro espírita mais típico de defesa dessa ideologia, o opúsculo
Pureza Doutrinária, de Ari Lex, 1988, fundamenta todo o debate em um ponto central, a definição da identidade, isto é, daquilo que é e o que não é espírita, e, por conseguinte, de quem pode e quem não pode se autodenominar como tal. É indisfarçável nessa obra a defesa da superioridade do espiritismo sobre todas as outras religiões e formas de conhecimento e a negação de qualquer interculturalidade que não seja a submissão das ideias, práticas e tradições a interpretação espírita tida como verdadeira, sendo digno de nota o acento mais veemente à rejeição das culturas religiosas de origem africana ou afro-brasileira, que predominou em todos os intelectuais espíritas no século XX. A contradição epistemológica é flagrante, por ser uma movimentação Letícia de um... levantou a mão, ô, Lúcia. Você podia parar aí um pouquinho, porque eu acho que tem muita coisa Sim. nesse pedaço aqui. Talvez é É, sobre aí isso que ela agora, quer falar. aí agora depois, é porque depois já é praticamente a conclusão, né? Essa última, então deixa ela falar. É porque eu não vejo aqui, Consegui tá? levantar a mão primeiro, mas eu penso que eu vou te interromper agora por algo que você falou há 5 minutos atrás. Então, se você quiser terminar, fica à vontade. Não, Depois eu não, porque lembro. agora seria o final, seria o final. Então é melhor você falar agora, Tá, falar. quando Pode você falar. falava sobre essa questão de que o conhecimento que os espíritos trazem vão dar a base para a automelhoria e que a gente melhorando a nós mesmos, a sociedade vai melhorar. Vamos lembrar que o Signatis bateu muito nessa tecla no livro inteiro e na fala dele, de que é uma falácia pensar que o mundo vai melhorar a partir da reforma íntima, que o mundo vai melhorar a partir de uma questão social, a partir de uma visão de que eu só melhoro dentro da sociedade, buscando critérios e agindo para que a sociedade seja compreendida de um outro modo. Era só isso, para não deixar passar. Não, então, aí eu, assim, quando eu falo nós compreendermos individualmente, nós vamos procurar também melhorar a sociedade. Eu não estou falando de reforma íntima, que eu até nem gosto muito dessa palavra, porque eu acho que parece uma coisa assim pedante, né? Então assim, mas eu sei que existe. O que eu estou colocando é que a minha interpretação, né? Que na realidade, quando você recebe esse conhecimento dos espíritos, né? Você tem que elaborar e lapidar. É como se você pegasse um diamante, uma pedra bruta, e você vai lá transformar numa joia. Eu acho que é essa que é a ideia do espiritismo, né? Que o Kardec trouxe, de você chegar e pegar aquele conhecimento e, e burilar, né? Aquele conhecimento, de maneira que você também consiga passar para os seus pares, né? A ideia, né? Dessa melhoria das coisas que estão ali estão ditas, né, pelos espíritos, mas não como uma coisa, uma verdade absoluta. Isso que ele está falando é coerente, isso tem a ver, eu acho que é nesse sentido, né, que o Kardec fala de questionar, ele fala não só você tem que questionar, como você deve, né, ali aquele preâmbulo lá falando da Gênesis, né? Ele fala que o espiritismo ele não veio como uma coisa pronta e acabada. Ele veio como uma maneira de você questionar e você também progredir, né? Para você progredir. E não necessariamente, não é só moralmente, progredir como pessoa. Quando você progride, você acaba também trazendo as outras pessoas. Eu acredito que essa conjunção faz com que a sociedade melhore. Você não consegue a sociedade como um todo melhorar se individualmente não houver uma vontade, isso você criar, vai desde o pequeno para o grande, entendeu?
Eu acho assim, eu não acredito que uma nação resolveu, né, a França lá né, o Igualité, Fraternité e Liberté, não foi de uma hora para outra, né? Os indivíduos começaram a ter essa vontade, e aí e isso vai aglutinando as pessoas, né? Eu penso assim. Lúcia, eu queria também falar dessa questão dessa interculturalidade que ele fala aqui, essa negação da interculturalidade, e fiquei pensando, quantas vezes a gente vê pessoas falando assim, eu sou espírita kardecista, Todo né? mundo faz Eu acho uma questão, incoerência esse negócio, assim, é, porque, assim, gente, e assim, pedantismo, é né? um pedantismo e é Pedantismo. uma forma de falar assim, olha, eu não tenho nada a ver com banda. A Lavínia que deve estar rindo aqui desse negócio, porque assim, olha, e é verdade, isso existe, essa forma de negar essa espiritualidade com outra forma de manifestação, como não sendo a verdadeira que ele fala aqui, né? A verdadeira, o que é verdadeiro, o que não é, o que é puro, o que não é. Então, assim, por que a gente acha que não é puro? Né? Com base em que a gente acha que não é? Então, eu acho tão interessante ele trazer isso, né? Ah, eu sou espírita kardecista. Ah, não sei, né? Então, assim, eu acho que são coisas, isso é houve até uma época que você falava isso para não misturar mesmo, né? A gente tinha esse medo de se misturar, Não, fala né? espiritismo branco, né? Ainda Ainda chama de fala isso, espiritismo branco. branco ainda. Então, assim, É. nossa, é tanta coisa, né? Então, assim, Vergonha alheia total, né? e o que 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 tem. realmente, que é a espiritualidade, né? Como será esse mundo espiritual, essa vivência espiritual para os chineses, né? Os asiáticos que têm uma percepção diferente, os indianos que têm outra percepção. Será que é melhor do que a nossa? Diferente? A nossa é a verdadeira, por quê? Né? Então, assim, eu acho tão interessante esses questionamentos, né? Só Eu isso. acho que assim, é bom reforçar aqui que ele fala: se há uma vontade divina fora das nossas possibilidades de saber, jamais teremos acesso a ela, exceto pelo prisma de nossas possibilidades. Então, eu acho que ele coloca isso. Se tá fora das nossas possibilidades, como é que a gente vai poder falar que aquilo é divino? Entendeu? Se há uma verdade. A gente vai aqui para O a minha Wellington pra levantou a mão. O Wellington, conclusão. O Hélio Pode falar? Ainda pode, tem um tempinho, não tem? pode não falar, ué. Tá pode. cedo. É. Então, é, em relação àquela questão do indivíduo, do melhoramento, né, para poder melhorar a sociedade, a reforma íntima, Kardec traz que a gente vai, através da reforma íntima, a gente muda o social, né, a sociedade e tal. Aí o Luiz Ignazio traz para a gente que não é bem por aí, né, que a sociedade vai mudar, não é pela reforma íntima, né, mas por outros meios. Seria, no caso, a mudança social, de alguma forma, é a sociedade em si. Eu fico pensando assim, eu não sei se não é porque eu não entendi direito, mas ainda não consegui ainda concordar com isso. Porque ainda ele faz um exemplo, ainda fala assim, olha, a pessoa não fica bom para poder abrir um centro espírita, né? Ele abre o centro espírita, vai trabalhar. Mas a partir daí, para a pessoa tomar uma iniciativa, para poder conduzir uma questão social, as pessoas, ou quem está em volta, para poder levar uma ideia, já não está aí plantada uma reforma, já não está aí plantada uma iniciativa diferente, talvez ainda não conseguiu exercitar, mas já não está aí alguma coisa diferente da ideia dos outros? E isso já não seria uma reforma? Um Então, pensamento assim, diferente? O que eu, que vocês eu acham? também penso assim, Wellington, o que eu acho é que cada um de nós é como se fosse uma célulazinha, né? Vamos botar uma célula assim, cada um. Então, assim, quando você consegue enxergar, né,
aonde está, né, a melhoria, você vai atraindo outras pessoas, e aí você vai acabar fazendo uma sociedade mais. Você acaba transmitindo isso para a sociedade como um todo. Então, o que ele está dizendo, assim, que eu acho que o Signalis coloca, é que não que não adianta você fazer individualmente, mas que para o teu coletivo, para você, sem o coletivo, não adianta você individualmente só, ai, não, eu estou melhorando, ficar lá orando, ficar, entendeu? Vamos dizer assim. Uhum. Você ficar sem você interagir, né? Sem você chamar, vamos embora, tipo, vamos botar lá, Jesus não ficou lá, né? Pregando no deserto. Ele foi, chamou os apóstolos, olha, nós temos que espalhar isso para tudo quanto é lugar. Então, assim, ele tomou uma iniciativa, né, de espalhar aquilo, né, né, as ideias dele não ficou parada lá com ele, né? Ele distribuiu, chamou, né, esse símbolo, né, esse simbolismo dos apóstolos é muito interessante, porque mostrando que você tem que multiplicar o Sim, teu, o sim, teu mas assim, conhecimento. Então, aí com isso você melhora a sociedade, entendeu? Então, sim, mas assim, eu, não adianta individualmente você chegar. Então, por isso que claro, eu acho, claro, eu não mas assim, acredito em Kardec, reforma íntima. A pessoa fala reforma íntima, parece assim, olha, fiz a minha reforma íntima, assim, sabe? E aí pronto, eu estou ótimo e tal, nada vai me pegar. Não é bem assim, entendeu? A reforma íntima não é uma coisa individual, é uma coisa coletiva, né? sim, eu Mas entendi. você tem que fazer. Mas todos nós temos que ter essa vontade, né? E essa vontade. Todos nós temos que ter, porque Tá. senão a sociedade não vai, ela não vai melhorar, a sociedade como um todo, né? Você vai continuar tendo olho por olho, dente por dente, né? Se hoje a gente não tem olho por olho, dente por dente, por quê? Porque um processo houve um progresso, né, nos seres humanos, Tá. não é Lúcia, isso? pode falar? Lúcia, Pode, posso falar? pode. Então, quando o Kardec traz para a gente a proposta de reforma íntima, mas no livro dele ele fala da gente ir divulgar o Espiritismo, né? É, Não é da reforma então, íntima para nós, da gente ir divulgar o que a gente aprendeu, a proposta de Cristo, a questão moral, né? Da questão social, da divulgação de tudo isso, né? E eu é, acho que a partir daí, eu acho que tem essa iniciativa de reforma a partir do pensamento, a partir da proposta, entende? Eu acho então, que começa por alguém, né? Tem que começar por é, alguém para levar essa ideia. Então, a ideia é essa. Então, quando ele coloca, né, que você recebe o conhecimento do espírito, né? Você recebe esse conhecimento e não elabora, não adianta para nada. Então, assim, quer dizer, elaborar, que ele fala é isso, transformar aquele conhecimento em ação, né? Em espalhar para todo mundo. Aí, assim, vou dar, formar centro espírita, discutir todas as questões, mostrar que a gente pode melhorar, né? Assim, melhorar como ser humano e como sociedade, né? E aí por isso mesmo que aí surgem vários revolucionários. Esses revolucionários surgiram como? Eles não surgiram do nada, entendeu? Foram forjados justamente nesse conhecimento. Esse conhecimento do Espiritismo, ele trouxe esse progresso, né, para o ser humano. Ah, a gente ainda está longe? Tá, mas se você pensar 100 anos atrás, como que era a humanidade? Entendeu? Principalmente consciência ecológica. Quem A estava nem Letícia quer aí? falar e eu também quero, tá? Daqui a pouquinho. Tá, pode falar. Eu só tava colocando as questões, mas pode falar. É, eu vou discordar, como é que eu gosto de falar assim, que eu vou desconcordar, né? Porque, gente, é o contrário disso que vocês estão falando. A questão da concepção de sociedade, ela nasce de outros mecanismos. Olha só, vamos pegar um exemplo assim que a gente vai
Vou pegar lá na fala do Luiz Ignatz. Evolução não é progresso, é transformação. Às vezes não é nem para o lado melhor. Às vezes acaba acontecendo coisas que não foram pensadas para se transformar daquele jeito. Essa frase do Ignatz foi muito marcante para mim. A ilusão de que a gente tem que toda evolução é progresso. Não é. Evolução é sinônimo de transformação. Outra coisa, vamos pegar um exemplo, a China comunista. A China comunista, ela erradicou a fome num país que era marcado por uma profunda questão social associada à zona rural e à fome, etc. Não foi por nenhum compromisso com nenhuma ideologia religiosa, cristã ou budista, ou o que quer que fosse. Por quê? Porque são critérios que nascem na sociedade a partir da concepção de sociedade. Coisas que nós espíritas não fazemos. A gente prefere fazer caridade. Porque ao invés da caridade, a gente devia trocar por um critério de direitos sociais que alcançassem todos. Porque não adianta, vocês estão cansados de saber disso, quem participa de centro espírita aqui está cansado de saber que nesses 150 e poucos anos de espiritismo no Brasil, vou repetir a fala do Ignaz, nós não fomos capazes de trazer para dentro do centro, para dentro da nossa doutrina, as pessoas que nós alimentamos na sopa do sábado. Entendeu? Nós não conseguimos incluir, porque a nossa concepção de espiritismo ainda é essa de religião, que eu tenho que pegar o conhecimento, me transformar e ser bonzinho para o outro, que é só para cuidar da minha culpa. Porque, no fim das contas, quando você fala para o espírita, eu preciso de transformações sociais, que dê o direito daquele homem casar com aquele outro homem, porque eu não tenho nada com isso. Eu tenho que dar para as pessoas o direito de uma criança poder abortar. Ela foi vítima de violência e é o fim da hipocrisia eu achar que eu, pelas minhas crenças, posso proibir alguém de fazer alguma coisa. Então, é concepção de sociedade. Que sociedade que eu quero? A sociedade Então, que eu quero respeita a questão social. Eu só já estou terminando, me encaminhando. E, por fim, né, a nossa ilusão de melhoria a partir da reforma de indivíduos, ela está muito equivocada. Ela está equivocada num sentido tão profundo que a gente não consegue nem ver. Nós lemos o mesmo livro, Ignatz veio aqui e falou a mesma coisa e a gente não consegue ver. E por então, fim, Wellington, só mais uma coisinha, que você falou um negócio aí que eu Quero achei falar. interessante, do Espiritismo de ser divulgado. Pelo contrário, lá no Kardec, ele fala que o Espiritismo não faz prosélitos. E isso foi uma coisa que marcou muito a minha juventude lá na mocidade, porque os meus colegas que eram crentes, eles iam para a porta. E eu não, porque eu, inclusive, tinha essa coisa de espiritismo de linha branca, o espiritismo kardeciano, não sei o que lá. Olha como que eu era melhor. Eu sequer fazia prosélitos. Entendeu? Só porque eu lembrei disso. Desculpa ter me estendido não, mais. eu gostei muito do que você falou, Letícia, muito mesmo. E assim, a gente está discordando, concordando. Eu acho que é isso. Porque assim, eu acho que eu não me fiz compreender. Eu também concordo em tudo que você falou, exatamente. E que eu li do Signati, justamente que eu fiquei muito empolgada, porque isso que ele fala, eu concordo, mas eu estou dizendo o seguinte: se você individualmente não conseguir sair ali da sua bolha, você não consegue também divulgar esse conhecimento, e não como achar que você ficar distribuindo, né, sopa, não sei o quê, que isso você vai conseguir melhorar a sociedade. Mas estou falando que a melhoria de cada um de nós faz com que a melhoria que eu falo não é a reforma íntima, melhoria assim, é de você ser mais
acolher, ter compaixão, essas coisas não é não ficar isso no papel, você, de fato, exercer isso. Quando você exerce isso, é automático você conseguir também abarcar as pessoas que estão em volta, entendeu? É uma coisa meio mágica, vamos dizer assim, mas quando você age com bondade, com caridade, mas caridade que eu falo, a caridade é cuidar com carinho. A caridade não é distribuir cesta básica, é cuidar com carinho, é ter carinho pelo outro, cuidado. Isso é a caridade. Quando você se coloca nesse lugar, você consegue também atrair, como se fosse, você aglutina, você traz uma sociedade mais humana, mais amiga. E aí, com isso, você consegue também a evolução social, entendeu? Assim, eu penso isso. Eu não acho que você tenha que ficar só individualmente, aí você é uma mágica, mas eu estou dizendo que essa consciência individual faz com que você também faça uma consciência coletiva. Olha, eu vou falar aqui porque eu concordei muito com a Letícia. Acho que a Letícia resumiu maravilhosamente o que eu queria falar. Mas é Muito só bem. isso. Eu acho que a gente tem que mudar o nosso olhar, né? Eu acho que não é o que eu faço, é como eu penso a nossa atuação, como eu penso a nossa sociedade. Que visão social eu tenho do mundo? Acho que isso é que determina o meu olhar e a minha postura e a minha ação no mundo, sabe? Então, eu concordei muito com o que a Letícia trouxe, porque eu acho que é isso, né? Que concepção de mundo que eu tenho? É um mundo onde todo mundo tem que ter o mesmo direito, sabe? Então, o que que eu estou fazendo nessa direção? Que lutas eu tenho que abraçar, né? Que caminhos eu tenho que seguir? Então, assim, quando eu tenho uma visão coletiva de vida, eu mudo o meu agir individual para melhor, né? Então, eu acho que essa coisa é muito complexa. Posso ser uma pessoa maravilhosa, linda, terna, caridosa com todo mundo ao meu redor, mas eu tenho uma visão péssima de coletividade, eu não tenho senso humanitário nenhum. E lá no capítulo o 19, Kardec tem uma explicação linda no Evangelho, e ele fala assim, nós precisamos ser bastante humanos. O que é ser bastante humanos? Lá no capítulo Buscai e Achareis. É ser bastante humano, gente. Está faltando humanidade, senso de coletividade. Nós não temos senso de coletividade. Concordo muito com essas observações. Muito obrigada. Bom, Letícia, deixa eu falar rapidinho. Ah, desculpa. Não, pode falar. Que eu vou só pegar um remédio que eu tenho que tomar. Pode falar. Pode falar, é que eu só vou pegar um remédio que eu tenho que tomar, tem horário. Tá bom. Lavínia, seu microfone está fechado. A Lavínia está na frente do Wellington. Tá. Pode falar, Lavina, então. Depois eu falo. Assim, eu concordo com tudo que todo mundo está falando, mas eu acho que ainda é incompleto. Por exemplo, assim, concordo plenamente. O que importa é a nossa visão de que temos do mundo. Se você tem uma visão liberal, uma visão social, você pensa no coletivo ou no individual. A sua forma de ver o mundo, a sua ideologia, vai pautar a sua atuação no mundo. Mas a minha atuação no mundo, ela atua no varejo. E a gente precisa de atuação no atacado para mudar a sociedade como um todo. Entendeu? E essa questão que o Hélio falou, que eu às vezes não entendo, ainda não estou convencido. Eu não me recordo se foi Elias ou se foi Signati que deu esse exemplo, que eu achei fenomenal. Imagina um linchamento na rua. Alguém acha que alguém bateu, roubou, violentou alguém. Aí uma pessoa começa a espancar aquela outra. Uma pessoa vendo outra espancar, vai e espanca também. Quando você vê, você tem uma multidão espancando essa pessoa e essa pessoa vai a óbito. Se você separar essas pessoas individualmente, nenhuma delas seria capaz de matar uma pessoa. Nenhuma delas assassinaria uma pessoa. Mas na turba, no coletivo, no grupo, ela foi capaz de participar daquilo.
Isso é a diferença entre a ação individual e a ação social. A atuação de uma pessoa, às vezes, não produz um resultado que o coletivo, que a sociedade produz. Então, não adianta cada um de nós mudar individualmente. É só o somatório de todo mundo que vai fazer uma mudança. Deu para entender um pouco? Eu achei esse exemplo, quando eu ouvi, muito interessante, como individualmente eu não sou capaz de fazer uma coisa, mas de Sim, repente numa galera, sim, influenciado pelo meio, influenciado pelo ambiente, eu sou capaz de fazer. sim, Entendeu? mas o que eu estou querendo dizer, assim, ó, entendi o seu exemplo aí, mas eu estou querendo dizer que tem que ter a iniciativa, tem que ter o líder, você entende? E aí, e a partir daí, sim, tem que ter um pensamento, tem que ter um fruto, a semente, para começar, né? Para o social, nós somos uma sociedade formada de indivíduos, né? Que nós, como indivíduo, trabalhamos no varejo, a sociedade no atacado. Gostei desse exemplo. Mas, assim, para ter uma movimentação, tem que partir de alguma coisa, tem que ter uma centelha, Então, entende? É nessa questão que eu quero falar, a centelha nessa foi, questão. então, Wellington, assim, eu acho que a centelha, nesse caso, foi a própria, o advento do espiritismo, que foi uma novidade, né? Impressionante e tal. Kardec deu várias respostas, né? Quando ele apresenta o livro dos Espíritos, ele dá muitas respostas que até então a sociedade cobrava, né? Não queria nada dogmatizado, tanto que atraiu muito o pessoal da ciência, né? E depois ele foi modificando, né, até incluindo coisas que ele viu que ele tinha deixado de lado e tal. Então, eu acho que aí foi a centelha, né? Então, Lúcia, Precisa, né? Não sei, Lúcia, assim, penso ó, assim. só para não desmanchar o meu pensamento, eu acho que a ideia que Luiz Signar traz, não só na questão do espiritismo, entende? Não precisa ser espírita para isso. Não precisa ser É, católico para isso, é questão do indivíduo no geral, né? é, Esse não, despertar no geral, não necessariamente espírita, né? Com os até ensinamentos do espiritismo, né? Pode ser talvez até um ateu, né? E ateus geralmente pensa muito mais no social do que muitos não, inclusive ele religiosos, né? coloca que existem espíritas ateus, existem espíritas de diversas formação, né? Não existe, não é uma coisa, o espírita é kardecista, né? Não, o Foi por espírita isso que eu dei o não exemplo é, da China, né? então, você deu Porque um bom exemplo, porque assim, é atitude. O espiritismo não é um conceito, né? Um dogma, uma religião, é atitude. Eu acho que é nesse sentido que eu acho que o Kardec coloca, que ele gostaria que fosse, né? Bom, eu vou dar uma conclusão aqui, que eu acho que termina esse pedaço, né? Que eu acho que vai concluir de acordo com o que foi discutido aqui, né? Então, ele fala, a contradição epistemológica é flagrante, né? Falando em relação à questão da pureza doutrinária. Por ser uma movimentação de índole dogmática, a pretensão de preservação de uma suposta pureza doutrinária contradiz frontalmente o aspecto evolucionista do espiritismo, formulando uma concepção estranha de que tudo evolui no universo menos o espiritismo. Evidentemente, essa concepção não se encontra explicitada nos defensores da pureza doutrinária, já que, na verdade, eles admitem que o espiritismo possa evoluir desde que essa evolução seja de iniciativa dos espíritos superiores. Veremos, contudo, nos capítulos seguintes, que inexistem as condições para que isso aconteça no espiritismo contemporâneo. Qualquer espírito superior, entre aspas, que tentasse isso seria imediatamente rejeitado como espírito pseudo-sábio ou enganador, já que o defensor da pureza doutrinária só admitiria desenvolvimento de ideias que em nada fossem discordantes de Kardec ou de sua interpretação das obras dele. Então, o que ele está colocando é que as pessoas há um movimento, né, de transformar, né, o espiritismo em religião.
coisa que o Kardec combatia radicalmente. Eu acho que aí a gente encerra esses 2 capítulos, ainda tem muita coisa, esses 2 itens do 2º capítulo. E aí foi muito, muito bom a colocação da Letícia, né? Deu um exemplo bem, bem divergente, né? Então, assim, por isso que eu penso, não, o Espiritismo não tem, ele não tem um condão de dogmatizar nada, né? De religião, pelo contrário, é despertar nós humanos, né? A importância do coletivo. Eu acho que é nesse sentido, né? Que acho que só isso tem sentido. Fora isso, fora da caridade, não tem salvação. E aí é muito sério isso que ele está falando, porque, veja bem, ele está falando que é como se a doutrina espírita, né, só pudesse caminhar na direção dessa pureza doutrinária se espíritos superiores vierem falar para nós o que é certo e o que é errado, né? E ele está partindo já, ele já está lançando aí as sementes, falar assim, olha, não é bem assim, porque no espiritismo como ele está hoje, seria impossível disso acontecer, porque ele está tão moldado, ele está tão preso a dogmas, está tão preso a preconceito ainda, está tão preso a essa idealização que a gente vai ter muito ainda que caminhar na direção de realmente entender, né? Essa questão aí, ó, dessa pureza doutrinária que a gente acha que só os espíritos podem trazer para nós, né? Então, acho que é muito sério isso que ele vai descortinar aí, né? E aí a gente tem que ver quem vai cuidar do próximo estudo, sugiro a Letícia. O microfone, abre o seu microfone, Letícia. Me deixa para o próximo mês, porque esse eu tô cheio de palestras a semana inteira. Então, quem vai cuidar? Viu? Eu acho que você já está apta já, viu? Você falou que não estava assim ainda, estava se Se eu recuperando, né? esquecer, o máximo que vai acontecer é vocês falarem, ó, você esqueceu. Gente, é porque a Letícia ela está se recuperando de um processo neurológico aí complicado, né, Letícia? Então ela falou assim, às vezes eu posso falhar, a minha cabeça ainda está falhando, então, mas ela está, eu acho que ela já está bem. Mas então fica para o próximo, então, pode ser, Letícia? E quem assume o da semana que vem? Aí na semana que vem é para fechar, né, o capítulo 2, tá? Eu faço. Começa. Lavínia. Eu faço. Ótimo. Ótimo, Lavínia. Então você vai ficar com. São 3 itens, como são menores, e aí já fecha o capítulo 2, né? Que é o consenso intersubjetivo interexistencial não é um método. Espiritismo como teoria dos espíritos espíritas, e rumo a uma sociologia crítica do conhecimento espírita. Então, acho que vai ser muito bom, então. Viu, gente? Então, Se Deus quiser. semana que vem a gente vai Depois, fechar o 2º capítulo. aí depois o Signatis volta para Isso. Aí a Bebete não está aqui, a Bebete saiu, mas aí vamos ver já para marcar, então, né? Com os signados. Ou se vocês acharem, não, talvez a gente tenha o próximo capítulo, sei lá, antes de voltar com ele. Vocês acham que já volta com ele? porque ele se propôs a vir no final de cada capítulo, para a gente é melhor, que aí eu acho Uhum. que sedimenta melhor, né? Ser. Pode ser. Daí vamos ver, né? Só que aí, assim, aí o Signatis, ele queria muito que a gente fizesse as perguntas e os questionamentos bem em cima, sabe, desse capítulo 2, né? E aí, essa questão mesmo, esse debate que a gente teve aqui do individual e do coletivo foi muito Então, acho que interessante, né? a gente vai ter bastante E aí a pergunta gente para ele. preparar perguntas bem em cima do capítulo para questionar também, né, as colocações dele, tá bom? Certinho? Então, Lavínia com o próximo. Se estiver tudo certo, podemos nos despedir, gente.
Tá Tchau para bom, pessoal. vocês. Tchau, Beijo, boa obrigada pela noite, ótima participação. semana. Lúcia, foi Para ótimo. vocês também. Tudo de Obrigada. bom. Tchau, André. Obrigado, Tchau. Lúcia. Tchau. Tchau, gente. Um abraço. Obrigada. Tchau. Beijo. Abraço. Até a próxima.